Cuidado, se você estiver precisando, irá acreditar em qualquer coisa. Parte 19, a psicologia financeira. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Ficções encantadoras e porque histórias são mais poderosas que estatísticas. Ou seja, o que é dito às vezes acaba sendo mais poderoso do que você consegue captar verdadeiramente na sociedade, a partir de dados e coisas mais reais. Então ele vai contar a história de um alienígena que sobrevoou a cidade em 2007 e em 2009. Ele observou que em 2009 havia uma evolução da medicina, os computadores eram mais ágeis, as pessoas tinham smartphones, mas o que ele observou no mundo real, que com o passar daquele tempo as pessoas tinham muito mais potencial na economia, não era real na realidade, porque a história que contavam para as pessoas fez com que um cenário que era para ser mais favorável se tornasse desfavorável. Então, em 2007, falavam coisas boas, que os banqueiros eram prudentes, a estabilidade dos preços das casas, sobre a capacidade dos mercados financeiros de avaliar os riscos com precisão. Já em 2009, assim que a narrativa de que os preços das casas continuariam subindo desmoronou, a inadimplência das hipotecas aumentou, os bancos perderam dinheiro e reduziram os empréstimos para outras empresas, o que levou a demissões, que levaram a redução nos gastos, o que levou a mais demissões e assim por diante. Houve uma queda horrível na economia, então era para ser muito melhor do que 2007 e tornou-se pior, porque uma coisa ruim levou a outra. Histórias contadas levaram a uma série de histórias contadas, ruins levaram a uma série de acontecimentos ruins também, apesar de ter potencial de ser muito melhor do que isso. E aqui, mais histórias são de longe a força mais poderosa da economia. Elas podem ser o combustível que permite que as partes tangíveis da economia funcionem ou o freio que detém nossas capacidades. E aqui ele vai falar sobre a administração do dinheiro e essa relação com as histórias contadas. O que temos que ter cuidado? Quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade, mais provável que você acredite em uma história que superestima a chance de que ela seja verdade. E ele vai fazer que a gente acaba acreditando nisso porque a gente cria uma ficção encantadora, que acontece quando você é inteligente e deseja encontrar soluções, mas está diante de controle limitado somado a elevados riscos. Ou seja, você tem um controle limitado sobre a situação que se apresenta para você e há um elevado risco. E aqui ele dá um exemplo de uma pessoa ali que está morrendo e que para ela sobreviver, como a pessoa não tinha dinheiro, nem conhecimento, nem nada, aconselha-se furar o peito desta pessoa para que a doença saísse do corpo. E assim é feito. Ou seja, algo que era ruim de ser feito, foi feito porque a pessoa quis acreditar que aquilo realmente ia funcionar, porque ela não tinha mais o que fazer em relação àquilo. E aqui ele dá outro exemplo sobre a peste em Londres, e que muitas pessoas ofereciam elixires mágicos ali para a pessoa não se contaminar, e acabou que, na verdade, a maioria da população morreu, apesar de ter tomado essas substâncias milagrosas. Então, a gente acaba acreditando em coisas quando a gente precisa muito acreditar nelas. E por isso que ele fala da importância da margem para imprevistos, da flexibilidade e da independência financeira para que a gente tenha mais consciência do que a gente decide. Porque senão a gente vai ser influenciado a acreditar em uma história que favorece aquilo que a gente precisa ouvir, precisa naquele momento. E outro ponto é que todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. Então, a gente acaba tomando decisões com base nos modelos mentais que a gente tem à disposição. E aqui,
ele vai falar sobre o risco disso. Porque você, na verdade, você não tem acesso a todo o conhecimento existente. E aí você toma decisões só com base no conhecimento que você tem. Então você ignora diferentes maneiras de como o mundo funciona. E talvez aí eu acabe entendendo errado o motivo pelo qual o mercado de ações está se comportando de determinada forma. Uma forma que me deixa muito confiante quanto à minha capacidade de saber o que pode acontecer a seguir. Parte do motivo pelo qual prever o mercado de ações e economia é tão difícil ocorre porque você é a única pessoa no mundo que pensa que o mundo funciona da maneira como imagina. Quando você toma decisões por motivos que sequer sou capaz de compreender, pode ser que eu o siga impensadamente como uma decisão correta para você e desastrosa para mim. E é assim que as bolhas acabam se formando. Desse modo, a gente tem que ter a compreensão de que a gente vai tomar as nossas decisões financeiras baseado só no que a gente sabe. E isso tá errado porque a gente não tem consciência de tudo que ocorre no mundo, então a gente pode acabar tomando decisões equivocadas, apesar de a gente ter 100% de certeza que aquelas decisões estão corretas. Por isso que tem que ter um plano para quando o plano não der certo, né? Como ele falou nos capítulos anteriores. Então, às vezes, é melhor acreditar que o mercado cresce todo ano com base na média histórica do que você ficar se baseando em previsões anuais de estrategistas financeiros. Porque negócios, economia e investimentos são campos de incerteza. E, no caso, até esses estrategistas financeiros vão tomar ali as decisões baseadas nos modelos mentais que eles têm na mente deles. Então, pode dar muito errado também. E temos que ter consciência disso. Então, não apostar 100% de tudo no que alguém lhe falar, numa história que alguém vai lhe dizer, né? Não acreditar firmemente naquilo, apenas. E por isso que ele fala tanto de ter um plano, outro plano, se o plano der errado, e você ter a margem de segurança. Observar que, às vezes, quando você precisa vê que algo tá ruim, mas você acha que você precisa que dê certo ainda, nem que seja o mínimo, mas às vezes pode ser pior ainda do que você pensa. Mas você tende a achar que, nem que cresça um pouquinho, mas vai crescer, mas às vezes vai ser pior ainda o resultado. A gente vai criando expectativas demais quando a gente precisa que aquele algo dê certo. Então, creio que apostar tudo em uma visão única não é o ideal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e me seguir aqui e aqui também. Abraço e até a próxima.